Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da PetroRio, PRIO 3, pregão desta quinta-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui abaixo desse vídeo você tem aí o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo que é produzido aqui dentro do canal e o que já foi produzido. Muito conteúdo de aprendizado, explore ao máximo esse conteúdo. Vamos então aqui para a análise especial, que é um foco de avaliar o ativo em diferentes prazos operacionais usando análise técnica, que é a minha especialização, desde o gráfico anual até o gráfico diário, passando pelo gráfico quadrimestral, passando pelo gráfico mensal, semanal, ou seja, abordando o longo prazo até o curto prazo, enfim, diferentes perfis de investidor, para que possamos traçar um cenário como um todo, está mais positivo, está negativo, enfim, faz sentido comprar agora. Vamos ver o que a gente vai falar a respeito desse papel. Gráfico anual, então, nós temos movimento grande de queda, 5 anos ali caindo, e agora a gente já está no 6º ano subindo. Caminhando, até que prove o contrário aqui, sem nenhum sinal de baixo. Depois que faz essa reversão aqui, ó, veio aqui embaixo, na pandemia, perdeu essa mínima aqui. A pandemia que eu digo no auge lá de março, logo do início, né, do impacto que teve no mercado. Pancada para baixo, perdeu a mínima do ano anterior, gerando sinal de topo descendente. E no mesmo ano reverte para cima, volta para cima desse patamar, cria-se uma expectativa que a gente possa ter mais 1 a 2 anos aqui para cima. E aí, falando nessa expectativa, a região de resistência aqui mais relevante vai ficar em 159 e depois a máxima histórica na casa dos 222. São os níveis mais relevantes por aqui. Então, um cenário favorável, dentro desse contexto de movimento de subida aqui no gráfico anual, de ficar de olho em movimentações de baixa, de correção, principalmente ali no gráfico mensal ou semanal mesmo, para buscar oportunidades na ponta compradora. Quadrimestral, dentro de uma tendência de alta, veio aqui, ameaçou cair, eu posso até botar para cá ou mesmo vir até aqui e vir para cá, enfim, pivô de alta, tendência de alta, um prazo aqui maior, ativo alinhado para cima. Dá para buscar compra aqui só olhando esses dois tempos gráficos, anual e quadrimestral? Dá. Colocaria pouco capital aqui, se tiver correção, colocaria mais capital. Por que pouco capital e se tiver correção? Porque olhando para esse candle aqui, ó, é um candle que subiu 186%. Esse candle ele representa o comportamento do preço desse ativo em 80 pregões, 80 dias úteis. Com um quadrimestre basicamente ali, pegando em termos de dias úteis. Então aqui, o que pode acontecer agora nesse aqui que já está meio em linha indefinido? Um processo de correção em prazos menores, no mensal, no semanal, a gente vê às vezes um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço, que já está acontecendo, que eu vou mostrar no gráfico semanal. E considerando principalmente aqui, ó, quando eu olho só o tamanho desse candle também, o que aconteceu na sequência? Olha o tamanho desse candle aqui, o que nós tivemos na sequência? Olha o tamanho desse candle aqui também caiu, olha o tamanho desse candle aqui, o que aconteceu na sequência, enfim, aqui subiu 121, aqui subiu 74,5, aqui subiu 106. Tivemos na sequência um processo de lateralização. Pode ser que suba, pode, mas o que aconteceu anteriormente depois de um movimento prolongado, uma puxada para cima, foi um processo de correção, que é o normal no mercado. Que acontecer seus zigue-zagues, né? Num prazo menor a gente vai ver zigue-zagues no preço. Sobe, lateraliza, sobe, cai, enfim, movimentação de uma tendência de alta, passa por movimentos de alta, de baixa, baixa mais fraco e alta mais forte. Então temos um cenário positivo que aponta lá para a região de topo aqui, resistência 191,5, seguido de 222. São os pontos de resistência aqui, nada tão relevante no caminho aqui de subida. Depois temos aqui o gráfico mensal dessa ação, que também está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, então de médio a longo prazo, que é o gráfico mensal. Falando de longo prazo aqui, de ficar posicionado de 1 ano para cima, gráfico quadrimestral anual, e aqui no mensal de ficar de 3 a 10 meses posicionado. Aqui já está dentro do movimento de subida, tendência de alta, um ativo alinhado para cima. Tem algum sinal de baixa? Ainda não, mas tem sinais de fraqueza. A ação vai começando a perder força ali, deixando as sombrinhas superiores, candles menores, o que submete a possibilidade, igual aqui, ó, veio subindo forte, aí foi reduzindo o tamanho dos candles e aí entrou um movimento para baixo. Considerando que aqui teve aí os seus 5 meses de subida e que de novo faz 5 meses de subida, está agora no seu 6º,
cria-se a chance de se ter uma correção. Qual o sinal de correção para acontecer nesse papel? Oscilar para baixo da mínima do mês passado, 83,16. Esse seria o sinal de correção para Prio 3, que aumentará a probabilidade de se ter o quê? Ou um movimento de baixo, que pode se aproximar da média, ou de outro nível de suporte, ou ter um movimento lateral, onde a média vai se aproximando do preço. Quais são então os suportes para essa ação? Aqui pelo gráfico diário, dá para olhar ali primeiramente retração de Fibonacci na faixa 64,13, não significa dizer que vai voltar nesse nível. Depois tem média móvel que está em 60,76, isso aqui vai subindo, seguido de 50% 55,66 e aí topo anterior na faixa dos R$ 51,50. Então são os suportes mais próximos, olhando apenas para o gráfico mensal. E em termos de projeção de alta desse pivô que foi feito aqui, pegando aqui os números do Fibonacci, traçando o pivô de alta, a projeção de alta, a primeira projeção de alta em 85 já foi atingida, está até acima, aí criando então uma expectativa que possa se ter algo mais para cima após, alguma correção até mesmo pelo gráfico semanal. E aí correção maior, projeção maior 160,26, que seria 100% deste movimento de subida sendo projetado a partir dos 30,56. A outra projeção acontecendo aqui através da projeção clássica do Fibonacci em cima desses 47,72, 132,88. Logicamente que aí tem 132,88, tem a região de 159, que eu já comentei lá no gráfico anual, que é um ponto de resistência, que coincide basicamente com a projeção de 100% alternada aqui que eu tinha feito agora há pouco, em R$ 160. Então são os pontos mais próximos de resistência, vamos dizer assim, para Prio 3 nesse momento, olhando pelo gráfico mensal. Então ativo alinhado para cima, sem sinal ainda de queda, mas com a chance de se ter uma correção. 5 meses subindo aqui, teve correção, 5 meses subindo aqui, teve correção. Gráfico quadrimestral, depois de grandes candles de alta, teve um processo de correção. Ou seja, o candle seguinte foi um candle mais de correção, inclusive de baixa, no quadrimestre seguinte. E faz sentido pelo que aconteceu aqui no gráfico mensal. Pode ainda mais? Pode ainda mais. Só que já começa a ter essa chance um pouquinho maior de corrigir. Para quem está posicionado, pode manter a posição, mas sabendo que tem essa chance de ter um processo de correção. E olhando para o gráfico semanal já começou a fazer uma correção. Está aqui um movimento mais lateral. A tendência segue sendo de alta, ó, topos e fundos ascendentes. A tendência segue sendo de alta aqui, ó, topos e fundos ascendentes nesse ativo. O que seria mais interessante então para buscar compra nessa ação? Tanto pelo gráfico mensal ou pelo gráfico semanal? Pelo mensal, pegando em prazo maior. Pode botar um pouco de capital aqui e aguardar, se acontecer realmente a correção, vier uma correção, mapear pontos de suporte que eu já citei aqui nesta análise, no gráfico mensal, para buscar entrar na ponta compradora. Aqui no caso do gráfico semanal, o mais interessante seria mais próximo da média. Já tem aí umas 20 semanas que nem testa a média móvel exponencial de 13 períodos. Vai aumentando gradativamente de testar, a chance de testar essa média. Já teve períodos maiores? Já teve 2 vezes em que, no seu histórico todo, que ficou ali 26 semanas sem tocar. Demorou 26 semanas para tocar na média. Do último toque aqui até chegar ao próximo toque. Então, vai encurtando esse tempo. Mesmo que faça um rompimento aqui para cima, eu não teria uma expectativa tão forte para cima no primeiro momento. E então, qual que seria mais interessante para a compra é ela voltar aqui para baixo. Qual a primeira alternativa? Essa sinalização de alta dessa semana, superação da máxima ali da semana anterior, que foi dos 94,95, tentando pegar algo ainda para cima, sem exigir muito para cima em um primeiro momento. Olhando agora para o gráfico diário, só quais são os suportes do semanal se voltar aqui? Tem a média basicamente, 84,75, aqui o topo anterior 84,60, praticamente juntos. Abaixo disso, mais aqui na região mais testada do topo anterior, que fica em torno dos R$ 74,45. Poderia também pegar o Fibonacci, colocar o Fibonacci em cima desse último movimento de subida e verificar a retração principalmente de 50%, que seria mais interessante. Já na questão de ter uma correção maior ali do gráfico quadrimestral, ou mesmo no mensal, ficar de olho na questão. Se ocorrer, caso ocorra um retorno do preço para cá, junto ali com a média, torna-se muito mais interessante de olhar para a compra após uma sinalização de alta pelo gráfico semanal desse ativo.
Quem está comprado de alguma forma pode trabalhar com stop aqui abaixo da mínima desse candle, que já gerou uma sinalização aqui de fundo, ou depois subir um pouco mais se tiver mais uma semana, depois desta mais uma, e ocorrer a oscilação abaixo da mínima desta terceira semana depois dessa mínima aqui. Tem essa mínima, tem a primeira, segunda e a terceira. E depois da terceira, coloco o stop abaixo da mínima dessa terceira, que é uma das alternativas de condução do stop, de encurtar o stop de uma operação de curto a médio prazo na PRIO 3. Gráfico diário, como é que está o gráfico diário? Numa leve tendência de alta. Por que leve tendência de alta? Aqui tem um pivô de alta, então é uma tendência de alta. Só que eu pego tudo aqui, ó, daqui para cá tem só um movimento de subida. Então depois desse movimento de subida, ninguém perdeu essa mínima, ninguém superou lá a máxima. O mercado ficou no papel aqui, gerando ali uma tendência de baixa, topos e fundos aqui descendentes, vem aqui embaixo, volta aqui para esse nível, vem aqui para baixo novamente e agora está retomando a tendência de alta. Ou seja, tinha aqui uma tendência de baixa, rompeu aqui para cima e está gerando uma tendência de alta. Então um viés de alta nesse momento, apesar de ser um processo um pouco mais lateral, inclusive visto pelo gráfico ali semanal no processo de correção. Ela hoje tentou vir forte aqui para cima, já bateu na resistência aqui na casa dos R$ 96,50. A próxima é essa região de topo mais alto. A máxima aqui basicamente de 2021, que está lá na faixa dos R$ 100 até o patamar de R$ 101,40. Para quem está comprado, tem aqui um sinal 1, 2, 3 candles, bate na resistência, não consegue superar, faz um pivô de alta e vem aqui depois perde a mínima desse candle, seria um sinal negativo contra uma compra aí que você esteja aberta. Compra de curto prazo, seria uma forma de trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle. A outra forma, eu não vou conduzir pela tendência mesmo, ou seja, só vou sair se anular a tendência de alta. Então, é colocar o stop abaixo da mínima desse fundo anterior, pensando já numa posição de ficar algumas semanas posicionado. Onde colocar stop, então, R$ 88,79. Se for abaixo da mínima do pregão de hoje, se não mudar, R$ 92,24 o stop aqui pelo gráfico diário dessa operação. Torna-se ainda mais interessante as operações de compra nesse ativo, seja pelo gráfico diário de 60 minutos, através de sinalizações de alta, fundo ascendente, ou pivô de alta para cima já desse topo anterior, ou seja, ocorre um movimento de subida, retorna e gera um sinal de alta aí para cima dos 95 a 94,40. E, por outro lado, anula a tendência de alta e basicamente entra num viés mais de baixa ao perder os R$ 88,80. Então, no curto prazo, tendênciazinha leve de alta. Quem está comprado tem a possibilidade de trabalhar com stop um pouco mais curto. Gráfico semanal continua em tendência de alta, passando por um processo de correção. Só muda a tendência de curto a médio prazo se retornar para cá, pelo menos de forma um pouco mais relevante, para baixo de 67,54. E gráfico mensal também tendência de alta, quadrimestral, enfim, ativo bem alinhado para cima, que torna-se ainda mais interessante para ter melhor relação risco-retorno nas operações através de movimento de correção. Mas é possível já entrar um pouquinho comprando para ter algo já na carteira de PRIO 3, caso a ação continue subindo, você já tem algo. Se voltar para baixo, você também pode falar assim, não, vou ficar um pouco mais aguardando uma correção um pouco maior para entrar nesse ativo e direcionar meu capital para outro papel. Também outra alternativa em cima de PRIO 3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.